E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Silva e esse é o meu canal O Seguinte é Esse. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco da história da vida de Steve Jobs, baseado no livro de Walter Isaacson, no qual eu li algumas vezes e resolvi trazer para vocês um resumo do que foi a vida dele. Esse vídeo ficou um pouco longo, então eu vou dividir ele em duas partes, beleza? Bora pro vídeo. Em 1954, um jovem sírio chamado Abdul Jandali conhece uma menina na faculdade, chamada de Joanne Sibel. Eles têm um relacionamento e essa menina engravida. Ele pede a menina em casamento, mas a menina vem de uma família católica tradicional e seu pai não permite o casamento, sabendo que o rapaz era muçulmano. O pai de Joanne disse que se ela casasse com um muçulmano e criasse o filho, ele tiraria ela do testamento. Nisso, o jovem Abdul Jandali abandona a menina, que ele engravidou. Com isso, a menina, sem apoio do namorado e sem apoio dos pais, não sabe o que fazer. Então resolve que após nascer, vai dar o filho para a adoção, mas com um porém. Ela não queria que ele sumisse da vida dela depois de adotado, pois assim ela não saberia o que iria acontecer com o filho. Nisso, ela tinha duas exigências para quem o adotasse. Primeiro, os pais adotivos precisariam ser católicos e segundo, que eles precisariam ter se formado na faculdade. Isso era indispensável para ela, pois ela queria a garantia que o filho se tornasse alguém na vida e tivesse a oportunidade de entrar para a faculdade. E no dia 24 de fevereiro de 1955, a criança nasceu. Um casal que procurava um filho para adoção se ofereceu para levar a criança para casa. Eles eram católicos e eram formados, porém, em cima da hora, eles mudaram de ideia e escolheram uma menina. Então, outro casal, chamado Paul e Clara Jobs, que estavam na fila de espera, receberam uma ligação no meio da noite de uma mulher que dizia: "Temos um menino aqui, vocês querem?" E eles resolveram adotar a criança. Porém, Joanne não queria entregar o filho para esse casal, pois eles não tinham ido para a faculdade. Então ela se recusou a assinar os papéis da adoção e o caso foi parar até no tribunal. Mas na audiência, o casal prometeu a Joanne que eles com certeza iriam conseguir colocar o menino na faculdade. E assim conseguiram adotar a criança e o nomearam de Steve Paul Jobs. Se você me ouviu até aqui e gostou dessa introdução, eu peço que, se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Ative o sino para que assim você possa receber as notificações e curta o vídeo. Caso você goste, compartilhe com alguém para que assim também possa conhecer um pouco da história do Steve Jobs. E eu gostaria de lembrar que esse vídeo não substitui a leitura de um livro. Então, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a vida de Steve Jobs, eu vou deixar aqui na descrição um link no qual você pode estar comprando e lendo este livro. A mãe verdadeira de Steve, Clara Jobs, tinha receio de amar o seu filho nos primeiros 6 meses de vida. Devido ao estresse do tribunal, ela tinha medo de a qualquer momento um oficial de justiça chegar e ela perder o seu filho. Aos 5 anos de idade, a família de Jobs se mudou de São Francisco e foi para uma cidade chamada de Mountain View, que mais tarde foi conhecida como Vale do Silício. Jobs tinha muita dificuldade em se comportar em salas de aula, não respeitava as autoridades dos professores e chegou a ser suspenso várias vezes. A mãe de Jobs havia o ensinado a ler antes dele entrar na escola, pois achava que ele tinha muita facilidade de aprender, e nisso ela achava que os tempos que ele passava na escola o deixava muito entediado, já que ele não necessitava de tanto tempo para absorver o conteúdo passado pelos professores. Ele aprendia muito fácil o conteúdo das aulas, e nisso ele acabava fazendo pegadinhas nos professores para passar o tempo. O seu pai não repreendia Steve, muito pelo contrário.
ele começou a culpar a escola por não conseguir atender às exigências de ensino que seu filho precisava. Ou seja, o menino aprende em 20 minutos o que a professora está falando na aula, e enquanto ela explica o conteúdo para os demais, ele vai bagunçar e a culpa é da escola. Era assim que o pai dele entendia. na quarta série, numa turma de aula avançada, uma professora subornou ele para que ele ficasse quieto, oferecendo $5 para que ele respondesse os exercícios. Ele sabia fazer, mas não fazia, pois achava muito fácil. Daí o Steve só ficava bagunçando e a professora falou: Steve, por favor, faça os exercícios. Aí ele falou: eu ganho o quê? Aí ela falou assim: te dou $5. Aí falou: opa, tá bom então, vou começar a fazer. Depois disso, suas notas foram subindo, já que ele não somente sabia fazer, mas também fazia os exercícios. Tendo em vista que nos anos anteriores ele sabia, mas não fazia de pirraça, agora ele começou a fazer, já que recebia para isso. Nisso, a direção da escola pediu que ele pulasse 2 séries, saindo assim do 4º ano e indo diretamente para o 6º ano, tendo em vista que ele aprenderia o conteúdo das séries anteriores muito mais rápido do que se ficasse 1 ano em cada série. O cara era realmente um gênio. Mas seus pais não permitiram que isso acontecesse, pois a distância de idade era grande e eles tinham medo dele não conseguir fazer amigos pela diferença de idade. Então ele pulou apenas 1 série. Mas depois ele foi transferido de escola e ficou 1 ano até um dia que ele chegou em casa e falou para os pais: ou vocês me tiram de lá, ou eu nunca mais vou para lá. E nisso ele voltou para a antiga escola. Porém, logo após isso, seus pais se mudaram do Vale do Silício para a cidade de Los Altos. E lá Steve começou a observar o trabalho de seu pai, Paul Jobs, que trabalhava com as mãos em diversas áreas. Era mecânico, marceneiro, funileiro, eletricista, e nisso Steve percebeu que seu pai conseguia criar muitas coisas com as mãos. Coisas que não existiam, ele fazia existir, como por exemplo, o pai construía armário se precisasse, se ele quisesse um skate, o pai construía, se ele precisasse de uma casa de cachorro, o pai construía, e isso fez Steve admirar muito seu pai, pois seu pai era uma grande influência como consultor para ele. O pai de Steve também reconstruía carros, mas apesar de Steve não se interessar por isso, ele aprendeu um pouco sobre eletrônica, e isso sim fez ele se interessar, e se interessou tanto que saía pelas ruas procurando coisas eletrônicas para quem sabe um dia criar algo. A sorte dele é que no bairro os homens trabalhavam muito em suas garagens. Então era comum Steve ver os homens mexendo em baterias, painéis de carro, radares, e ele adorava isso e acabava se intrometendo no trabalho de seus vizinhos, entrando nas garagens sem ser chamado para tentar entender como aquilo ali funcionava. E nessa, ele conheceu um grupo de alunos que se reuniam com engenheiros para ficar ouvindo coisas sobre eletrônicas. Os engenheiros ficavam falando sobre o que eles estavam trabalhando dentro da empresa que eles trabalhavam. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar é que numa dessas reuniões Steve acabou conseguindo o número do Bill Hewlett, da Hewlett Packard, o CEO da HP, pois HP é a abreviação de Hewlett Packard. Ligou para o cara e ficou com ele no telefone por uns 15 minutos. E Steve pediu para ele algumas peças, e Hewlett deu as peças. E não só isso, o Hewlett ficou fascinado com a inteligência e o conhecimento de Jobs, sendo tão novo que ele ofereceu um summer job para o Steve trabalhar na HP. E isso trouxe um ensinamento valioso para o Steve, que traçar atitudes que são arriscadas com medo de ligar para um chefe de uma empresa e pedir coisas e você não sabe se ele vai dar ou vai desligar na sua cara, ou o ato de fazer coisas difíceis pode te dar muito mais coisas do que você estava esperando. Steve ligou pedindo peças velhas, e conseguiu um emprego. Nesse grupo de alunos, Steve acabou conhecendo alguém que depois se tornaria seu melhor amigo, um jovem chamado Steve Wozniak, 5 anos mais velho que Jobs, apelidado de Woz, também apaixonado por eletrônica, que trabalhava na HP. E eles se deram muito bem, pois Woz gostava da inteligência de Jobs e da competência que ele tinha, diferente das que ele tinha. Woz era mais técnico,
enquanto Jobs era mais criativo e gostava mais de lidar com pessoas, de pensar no futuro e da possibilidade das coisas que eles seriam capazes de fazer com novas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas. E mesmo um tendo 15 e o outro tendo 20, os dois se aproximaram e tinham o mesmo gosto por eletrônica. Mas nesse meio tempo, Steve Jobs acabou tendo contato com Shakespeare, Dimon Thomas, Platão e vários outros filósofos. E depois de descobrir essa nova paixão por filosofia e literatura, Steve Jobs passou anos, pois teve que aprender do zero sobre redação criativa, e nisso começou a ouvir muito música, e nisso sua mente se tornou muito mais do que apenas tecnologia e eletrônica. Porém, na escola ele ainda era excluído. Se sentia um nerd meio hippie, porém muito inteligente para ser hippie e muito legal para ser nerd. Com isso ele não se encaixava em nenhuma das turmas, pois além de estudar, ele também gostava de chapar o globo nas tardes ensolaradas. Em 1972, Steve Jobs, com 17 anos de idade, entrou na faculdade da Reed College no curso de English Major, meio que língua inglesa que era misturada com literatura e coisas que ele tinha passado a gostar. Mas ele parou de ver valor naquilo, pois estava sem rumo, numa fase de conflito no qual ele tinha muitas dúvidas, ele não sabia o que queria para sua vida, ele não via uma ajuda real na faculdade para a vida dele. Ele viu o dinheiro que seus pais juntaram a vida inteira numa promessa que fizeram para a mãe biológica dele indo embora em algo que não fazia sentido, pois ele não aproveitava. Então, depois de um semestre, Jobs largou o curso sem saber o que ia fazer dali para frente, mas ele tinha em mente que uma hora tudo iria dar certo. E outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que mesmo depois de largar a faculdade, ele frequentava o campus. Porém só ia nas aulas que ele queria e ficou assim indo para a faculdade por mais 1 ano e 6 meses, ou seja, ele ficou 6 meses matriculado, mas ainda ficou 18 meses frequentando a faculdade indevidamente. Pode-se dizer que ele não largou a faculdade, apenas deixou de pagar, mas ainda ia nas aulas que ele queria, porque ninguém barrava ele de entrar nas salas que estavam de portas abertas. Ele frequentava as aulas de caligrafia sem nenhuma conexão com o que ele gostava e nem sabia para o que elas seriam úteis no futuro, mas ele gostava e frequentava mesmo assim. Em 1974, com 19 anos de idade, Jobs foi para a Índia, tentar buscar clareza de espírito através do budismo e do uso de drogas, e provavelmente funcionou, pois quando ele voltou, ele foi buscar um emprego e conseguiu na empresa Atari, como designer de jogos. Mas lá ele arrumava muita confusão com seus companheiros de time, pois ele sempre dizia que o trabalho deles não era bom bastante e que eles deviam se explorar mais. Mas como ele não era chefe, ninguém dava ouvidos para o que ele falava e pensavam assim: nossa, que cara trouxa, não manda nada aqui e quer cobrar alguma coisa da gente. Por isso ninguém gostava de trabalhar com ele. E por algum motivo ele conseguiu convencer o chefe de que a empresa não era boa e não estava subindo porque o chefe não tinha dado algo para ele. Porque se ele fizesse algo, se ele tivesse autoridade com o time, ele pudesse ser chefe, ele iria desenvolver alguma coisa e ia ser um dos maiores sucessos da empresa. Então o chefe, comovido com essa declaração, falou: vamos fazer o seguinte, faz aí o que você quiser e se você fizer alguma coisa boa eu vou te dar $5.000. E para o Steve, esse valor era o mais alto que ele já tinha visto na vida. Então ele ligou para o Oz e disse que recebeu $700 para desenvolver um jogo e perguntou se o Oz aceitaria metade da grana para ajudar ele no desenvolvimento. E ele aceitou e ainda falou: cara, $700 é uma boa grana. Então eles criaram um jogo com uma barrinha que impede uma bolinha de cair e nisso vai quebrando os bloquinhos que ficam em cima, sabe? Isso foi criado por Jobs e o Oz e o jogo foi um sucesso. Daí então o Jobs mostrou o jogo para o chefe, recebeu $5.000 e pagou para o Oz 350, ou seja, ele ficou com 4.650. O cara era um filho da mãe. E nesse tempo que eles passaram juntos em desenvolvimento do jogo,
Jobs descobriu lá em 1985, quando ele tinha 20 anos de idade, que no tempo livre, o Oz estava desenvolvendo uma placa de circuito que integrava uma placa e uma tela, que na época não existia. E naquela época, o Oz foi a primeira pessoa do mundo Steve? a digitar no teclado um caractere e ele aparecer na tela do monitor na sua frente. Por mais que para o Oz não significasse nada, para Jobs foi a renovação de tudo, algo como a criação da roda. Cara, o Jobs ficou tão impressionado que convenceu o Oz a largar o seu emprego na HP e abrir uma empresa focada somente no desenvolvimento dessas placas. E depois eles foram pensar num nome para essa empresa que eles iriam abrir, baseado na criação e no fornecimento de placas de circuitos integrados. Naquela época, Jobs era herbívoro, só comia frutas e raízes, e por coincidência ele tinha, naquele mesmo dia, visitado uma fazenda de maçã, e aí ele pensou, Apple, pois era uma empresa de tecnologia que apareceria antes de Atari na lista telefônica, ou seja, seria mais fácil para alguém encontrar caso estivesse procurando por empresas de tecnologia com a letra A. Com isso eles desenvolveram o primeiro protótipo da primeira placa e conseguiram levar para um evento de apresentação de produtos tecnológicos. E aí o dono de uma loja de informática que tinha assistido esse evento ficou empolgado com aquilo e fez um pedido de 50 placas e propondo pagar $500 por cada. Porém, Jobs e Oz acharam que o homem só queria as placas. E na hora de entregar os pedidos, o homem se recusou a pagar, pois ele queria os teclados e os monitores. Então Jobs disse que ele não estava vendo as possibilidades que haviam ali, pois o homem tinha uma loja de informática, então ele poderia vender o teclado e o visor separadamente, e assim aumentar a receita de suas vendas. Tudo depende da forma como se vende. Então o cara ficou movido com isso e aceitou ficar com as placas. Mas algo que ele disse mudaria tudo depois. Ele disse, tá bom, cara, eu fico com as placas, mas as pessoas não querem ter que montar isso em casa. Eles querem tudo junto, somente para tirar da caixa, ligar e ver que aquilo ali funciona. E Jobs teve uma grande ideia, o computador All-in-One. Bom galera, eu vou ficando por aqui, essa foi a primeira parte da história do Steve Jobs. Se vocês gostaram, curtam, se vocês gostaram bastante, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal. É isso aí, tchau!